Oi, gente, tudo bem? Hoje é 7 de agosto de 2025. Essa mensagem vai para o sobrenatural. Enfim, acho que sim. Não vou me apresentar. Não tem necessidade. Essa mensagem é estranha. E assim, comecei uma pesquisa com coisas totalmente aleatórias. Então, mas eu fui achando informações e vou compartilhar com vocês. Enfim, se vocês também não peço que acreditem, escutem. Se quiserem, se não, saiam do canal. Se quiserem, se inscrevam, curtam o vídeo, enfim. Eu tive um sonho, por isso que eu fui buscar isso. Só que eu não vou contar esse sonho hoje, porque eu não quero. Ok? Não quero. Ai, tão gostoso falar isso, né? Nossa, tenho que aprender agora a dizer não quero, não. Agora estou aprendendo, não sabia. Tenho 44 anos. Não quero, não. Então, não vou contar o sonho, porque originou a minha busca, porque eu não quero, não é o momento. Talvez depois eu conte. Talvez. 6 estrelas, eu precisava saber qual constelação que tem 6 estrelas. Eu descobri que a constelação de Gêmeos, né? Uau, descobri. E aí, isso para mim tem correlação com Hexa. Então, se eu vi assim, 6 estrelas, constelação de Gêmeos. E aí, eu sei que ela é formada por 2 constelações, a constelação de Gêmeos. E isso não é sobre zodíaco, isso é sobre estrelas mesmo. E eu precisava entender o que era, enfim, que tinha alguma coisa que eu pudesse unir as partes e tirar uma conclusão. É mais ou menos isso. E aí achei, 6 estrelas, constelação de Gêmeos. E daí achei que ela é formada pelo Pólux e pelo Castor. Mas me interessou a constelação do Castor. Eu acho que o Castor é que tem 6 estrelas. Isso. Eu acho que não é a constelação, é o Castor. O Castor tem a constelação de Gêmeos. E aí eu achei uma história que dá origem a que explica. Porque assim, às vezes a gente tem alguma coisa na realidade, a gente observa uma estrela, né? Algum fenômeno da natureza e alguém vai lá e cria uma historinha para explicar isso. Então, assim, as pessoas faziam muito isso, né? E daí tem uma história para explicar a constelação de Gêmeos. E na história, eu não lembro se é mitologia grega ou romana, porque eu confundo, não sei você, mas eu sempre confundo as duas coisas. Enfim, também não me acho na obrigação de decorar os nomes, não. Eu sei, não sei muito não, mas enfim. Mas vamos aqui para esse meu interesse aí do Pólux e o Castor. Eles eram irmãos, Pólux e Castor. Só que eles tinham 2 pais.
Eles eram irmãos gêmeos, sim, por isso é a constelação de Gêmeos, né? Então, eles são gêmeos de pais diferentes. E como que é isso aí? Enfim, depois eu mais ou menos acho que eu entendi o que era. E o pai de um é humano, o pai do outro é divino. O pai de Pólux é um deus lá, que eu acho que é Zeus. E o pai do Castor digamos que é um pai pobrezinho, entendeu? E parece que o Pólux tinha um problema com esse Castor eu tenho 6 estrelas. Que eu entendi 2026, ano de Hexa para o Brasil. Assim eu entendi. Eu não é que eu faço previsão, eu não sei, me veio assim todas essas coisas, sabe? Veio assim, eu fui catando milho e eu vou passar para vocês o que eu entendi, mas eu não sei. E aí eu entendi que, né? Eu entendi não, a historinha é o Pólux tem um pai, que é Zeus, e o outro tem um pai humano. O outro, Castor, tem 6 estrelas. E de alguma forma, ele incomoda o Pólux. Mesmo que o Pólux seja privilegiado, ele tem uma raiva do Castor. Ele tem uma raiva desse Castor e não sei se é por causa dessas 6 estrelas. E aí, o que acontece? O Pólux, ele convence, ele seduz a mãe dele. Ele seduz a mãe dele, que enfim. Né? Ele é muito ardiloso. Ele tem mais poder que o outro e ele é ruinzinho mesmo. Ele vai lá e bola um plano e ele mata o Castor. Eu sei, Castor não fez nada para ele, né? O Castor tem muito menos poder que ele, porque não é um semideus, é gêmeo dele, é irmão dele, deveria gostar do Castor. Está em situação menos privilegiada que ele, mas ele incomoda, né? Então, se Pólux fica incomodado, mas depois que ele mata o irmão, ele fica completamente arrependido, porque ele usou o poder dele, né, para destruir o irmão. Só que Castorzinho já foi, né? Morreu. E aí Castorzinho vai para o céu com as 6 estrelas dele. E Pólux aqui, ó, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Porque eu gostava, era meu irmão. Por mais que nós tivéssemos pais diferentes, meu irmão. E aí ele pede para Zeus que ele também quer morrer para ficar junto do irmão lá em cima, porque ele está muito arrependido. E aí é isso, por isso ele se junta ao irmão, ao Castor no céu. Aí eu fiquei pensando, com tudo isso aí, que eu sou péssima em política, mas assim, dos Estados Unidos, com o Brasil, eu entendi o seguinte, que o Brasil, vou falar o que eu entendi, enfim, não ria, que o Brasil, ele é um irmão gêmeo dos Estados Unidos, mas de pais diferentes. O pai dos Estados Unidos é Deus, a Inglaterra. O pai do Castor é humano, é pobre, Portugal. Então, ano que vem o Brasil vai conquistar o Hexa.
Mas a festa não dura muito tempo, porque Pólux vai ficar irado e vai matar os castores aos montes. Assim eu entendi. Então, assim, eu não sei se é isso. Eu tive uma visão de uma coisa assim horrível aqui no Brasil, fumaça escura, a gente deitado no chão, com muito sono, alguns que talvez até morreram por causa da fumaça. Não sei. Eu sei que na historinha, depois que o Pólux mata os castores, sabe, ele se arrepende. Mas aí já é tarde demais. Aí o que acontece? Nova estrutura geopolítica, nova estrutura social do Brasil, e o Brasil se iguala por causa de uma tragédia. De uma tragédia, ele se iguala àquele que pisava nele. Perseguia, eu sou mais forte que você faz que eu mando. Assim eu entendi. Então, assim, a tragédia, ela nem sempre é apenas tragédia. Às vezes ela, eu não sei. Enfim, eu entendi assim, né? Porque eu acho que algumas coisas Deus espera muitas vezes que as pessoas que têm poder, que as pessoas que estão ali para fazerem algo, que elas decidam fazer algo positivo. E ele fica olhando o sofrimento, ele fica olhando, em algum momento, mesmo que a pessoa ache, entendeu? Por exemplo, o Pólux, ele decide fazer algo contra o irmão dele, mas ele vivia em uma situação, ele estava por cima, o irmão por baixo, ele sempre fazia os planos dele, manipulando, conversando com a mãe, conversando aqui, ali, mexendo pauzinho. A hora que ele faz a tragédia, as coisas se igualam. Entendeu? Então, se ele acha que agora eu vou dar minha cartada final, aí é que ele é pego. Aí que, claro que na história é Zeus, né? Mas vamos colocar como se fosse Deus. Agora, peguei você. Você achou que ia dar a cartada final. Então é mais ou menos assim que eu entendi. Mas enfim. Eu não sei. Deus tem me falado que o valor da coisa está lá em cima e o valor da vida está lá embaixo. E quando diminui o número de pessoas, a vida ela passa a subir de valor. Entendeu? Imagina que, eu não sei se você já ouviu essa conversa no velório. Muito, sempre assim, eu ia visitar, eu ia ligar. Não ia. Então assim, o valor sobe, entendeu? Quando acontece, quando diminui algo, entendeu? Tem sei lá, uma safra de milho, digamos. Nossa, aconteceu alguma coisa, uma geada, alguma coisa, quase não tem milho. Olha lá o preço do milho, ele sobe, porque tem pouco, entendeu? Tem pouco e muitas pessoas querendo. Então, é mais ou menos, enfim. Então, o que eu entendi? Que 2026, eu acredito e eu quero que o Brasil ganhe o Hexa. Mas eu acredito que em 2026 também possa ter algo que ceife muitas e muitas vidas. Logo depois da festa. Tipo, vitória, comemorou, mas não acabou. E aí, tragédia. E aí
talvez é como se as coisas melhorassem depois, eu não sei. Como que as coisas melhoram depois de uma tragédia? Talvez, não sei. Mas eu penso isso, que as coisas, elas se equilibram só depois é como se fosse uma sentença que cai do céu assim. Fogo e espada do céu assim. E aí as coisas que nunca mudariam, mudam só por causa de uma tragédia, de alguém que tem muito poder, de alguém que faz uma decisão, e aí como se, pelo menos, talvez aqui o cenário, né, do filho pobre, né, que é o Brasil, as coisas, o filho fraco, o filho pobre, aí... Porque parece que quando você tem muito... as pessoas têm muito... vai melhorar agora, é depois. Gerações de gerações morreram. Não sei se você já viu assim. Eu lembro que quando eu ia para a faculdade, eu pensava... Quantas gerações já tinham morrido? Desde que Portugal chegou aqui, quantas? E às vezes eu pensava assim... E se fosse calcular quantas pessoas morreram? Sem que o cenário não tivesse mudado. Quando é que isso muda? Enfim, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu pensei, o homem é inteligente, o homem vai mudar as coisas. Não é o homem que vai mudar. Quem vai mudar é Deus. O homem, e um dos grandes problemas da pobreza, da violência e todo tipo de problema social que há, dos piores e mais nojentos. Hoje eu acordei com uma vontade de vomitar muito grande, era espiritual. É por causa de uma coisa que eu vou dizer para vocês: utilidade. O diabo vê utilidade no mal e o homem bom também vê utilidade no mal. Então, a utilidade é coisa do ser inteligente, racional, culto, né? Então as pessoas vão como assim um bando, sabe? Eu tô vendo assim, imagina um monte de elefante correndo assim para as faculdades, para os cursos, doutorado, pós-doutorado, aquela manada assim. E eles saem correndo assim e destruindo com tudo. Eles vão para estudar. Só que eles vão estudar o quê? A utilidade. E a utilidade, ela é inescrupulosa. Entendeu? Então, as coisas, elas vão ficar cada vez piores. O único que tem interesse realmente de mudar alguma coisa é, quem está sofrendo. 2, quem está olhando. E que é Deus. Entendeu? E a gente não sabe de nada, né? Então as coisas, elas não acontecem à toa. Enfim, compartilhei com vocês e é isso, tchau.